Olá, eu sou a Cláudia, enfermeira da empresa Apoio, e tenho certeza que vocês têm acompanhado o nosso trabalho. Mas, se quiserem rever alguns dos encontros temáticos ou podcasts, entrem no nosso site www.apoiosaudebemestar.com.br ou no nosso canal do YouTube. Dando continuidade ao programa Mais Saúde, hoje vamos falar sobre um tema muito interessante e que deve ser abordado de forma clara e sem tabus. Cuidados paliativos, importância e benefícios. Os cuidados paliativos foram definidos pela Organização Mundial da Saúde como ações de assistência promovidas por uma equipe multiprofissional com o objetivo de melhorar a qualidade de vida do paciente e de seus familiares diante de uma doença que ameace a vida. Essas ações envolvem a prevenção e o alívio do sofrimento, ou seja, com compaixão, controlando os sintomas e a dor, buscando oferecer qualidade e bem-estar enquanto o paciente estiver sendo assistido. Para bater esse papo conosco, nós convidamos um especialista no assunto, Dr. Rafael Capello Garzella, formado pela Universidade de Ribeirão Preto, com especialização em Medicina de Família e Comunidade e experiência na área de ensino. Fez o curso avançado multiprofissional de cuidados paliativos pela Casa do Cuidar em São Paulo e hoje trabalha nessa área especificamente. Muito obrigada por sua disponibilidade em discutir esse tema conosco, Dr. Rafael. Temos certeza que vai esclarecer dúvidas das pessoas que nos assistem e trazer à tona uma discussão que deve ser realizada pelos profissionais de saúde, pacientes, familiares e pessoas envolvidas no processo de cuidado. Muito boa noite e obrigada. Boa noite, eu que agradeço ao convite e esse espaço para poder falar disso, que apesar de não só gostar bastante do assunto, é um assunto que eu acho muito importante de ser falado e espero que eu consiga ser o mais claro possível e sanar as dúvidas que aparecerem. Muito obrigada. Bem, eu vou fazer algumas perguntas para a gente esquentar esse bate-papo então. Existem muitos tabus que circundam esse tema e acredito que possivelmente relacionados com confusões entre alguns termos. Os termos eutanásia, ortotanásia, distanásia, eles têm relação com os cuidados paliativos, Dr. Rafael? Realmente tem bastante confusão em relação a esses temas, né? Alguns têm, na verdade todos têm relação com cuidados paliativos, mas são coisas diferentes, né? Acho que vale a pena falar rapidamente sobre os principais que você citou agora, né? Eutanásia, ortotanásia e distanásia. No caso, eutanásia seria até pela própria palavra, significa morte boa, apesar de ser um termo que, a princípio, principalmente na sociedade brasileira, traz um certo peso, uma coisa meio negativa, assim, e pesada, a eutanásia pressupõe a abreviação da vida de uma pessoa, a pedido dessa pessoa e com a consciência dela, e por alguma razão de doença, em alguns países até pacientes idosos que não têm uma doença grave recorrem a isso. Então, por opção e pedido dessa pessoa, decide não continuar vivendo e com o auxílio de uma terceira realiza esse processo de abreviação da vida. Isso seria a eutanásia, né? A ortotanásia, que seria o mais próximo do que a gente faz em cuidado paliativo, ou pelo menos tenta fazer, que seria o objetivo, né? Que significa a morte correta, morte no tempo certo. Então, é o que a gente busca, porque a gente não faz nada para abreviar o fim da vida e nem para prolongar. Entendi. Então, a gente faz a ortotanásia pressupõe que você respeita aquele tempo da morte, né? Então, respeita o curso natural da doença,
ou do processo de envelhecimento, ou do que o paciente esteja passando. Seria a ortotanásia, a morte no tempo certo. A gente daria todo esse conforto nesse tempo. E a distanásia seria a morte disfuncional, assim, né? A morte que a gente costuma falar de obstinação terapêutica, que é quando que é infelizmente uma das coisas que a gente vê muito, talvez mais vê no Brasil pelo menos, que é você investir de todas as maneiras e dar todo tipo de remédio e de UTI, de medidas, mesmo quando se sabe que não vai beneficiar o paciente. Então, por isso que a gente fala que é um excesso terapêutico, é uma obstinação terapêutica de vencer uma doença, e até esse termo meio que vencer é um pouco também utilizado errado, mas a distanagem seria isso, utilização da tecnologia e da ciência para fazer o máximo possível para se curar uma coisa que às vezes não tem. Quer dizer, isso vem muito dentro do que, em geral, a família tem a expectativa de que se deva fazer tudo, que se não for feito tudo, eles não estão sendo bons filhos ou bons pais e etc. Né? Então, quer dizer, a gente tem que investir todos os recursos, mesmo que isso esteja claro que não vai resultar num benefício para o paciente, né? Sim, exatamente. E não, assim, não só a família, mas a gente vê muito também por parte dos médicos e dos profissionais de saúde, porque acaba sendo uma frustração, como se eles tivessem perdido e sido derrotados e não tivessem conseguido curar aquela pessoa em específico, né? E isso também resulta em tudo isso que você falou da família e de tudo, e acaba virando como se fosse uma derrota, um fracasso, sendo que não é para ser visto dessa forma, né? A gente meio que uma não compreensão da finitude, do processo de morte e de tudo isso. Então, doutor Rafael, o que envolve os cuidados paliativos? E quando que eles seriam recomendados? Bom, de modo geral, assim, só definindo o cuidado paliativo de uma forma mais prática, assim, então normalmente é uma doença, um paciente que tem uma doença grave, incurável, sem perspectiva de controle pela medicina. Então, esse paciente a gente costuma colocar como paciente para o cuidado paliativo. E que a gente vai fazer de tudo e acompanhar esse paciente no trajeto natural de evolução dessa doença dele, né? Entendi. Em relação ao que envolve os cuidados paliativos, a gente teria 4 coisas principais, mas normalmente a gente coloca até 5 que eu considero, que são o aspecto físico, emocional, social, espiritual, e o quinto, que às vezes não está em todos os livros, que entraria no social, é o familiar. E a gente, até qualquer um que trabalhe nessa área, vê com muita clareza, e todos sabem que ninguém fica doente sozinho, né? Sempre tem uma família, e então eu acho que é um item que vale a pena ser bem identificado. Então, o cuidado paliativo vai envolver toda a equipe, uma equipe multiprofissional, ele não é centrado no médico, então, fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta ocupacional, todos os profissionais da área de saúde, capelão, que é uma coisa que no Brasil está começando a aparecer com mais força agora também, que vê mais essa parte espiritual, independente de religião. Sim. E aí os cuidados paliativos vão envolver isso. Então, controlar os sintomas físicos. A gente costuma falar que primeiro a gente dá uma preferência para primeiro controlar o sintoma físico, de modo geral, na maioria das vezes, dor, né? E
a partir daí começar a acessar esses outros todos os aspectos, emocional, familiar, espiritual, e fazer todo esse controle durante essa evolução natural da doença ou do processo que o paciente estiver passando. Entendi. Isso independe, então, da idade do paciente. Você pode ter um paciente em cuidado paliativo, que seja jovem ou que seja idoso, não faz diferença. O que vocês vão fazer, a avaliação para que o paciente entre em cuidado paliativo é realmente a condição da doença e a condição de, vamos dizer, evolução dessa doença. Sim, exatamente. Tanto que se você for pegar a definição mesmo de livro, vai entrar desde de neonatos, de crianças recém-nascidos, crianças, adolescentes, adultos e idosos. A gente tem muito essa noção de que cuidado paliativo é mais para aquela pessoa que está no finzinho da vida, ou que está no finalzinho da doença e está prestes a morrer, muito à beira da morte, né? Mas a gente tem paciente, eu tenho pacientes que estão há mais de 10 anos em cuidado paliativo com qualidade de vida. E não deixa de ser cuidado paliativo, porque uma pessoa tem um câncer, com uma doença grave, séria, sem perspectiva de cura, que é a nossa vida, mas não necessariamente ela está para morrer. Então, o cuidado paliativo não envolve exatamente só isso, né? Então, o cuidado paliativo, ele não precisa necessariamente ser realizado dentro do hospital. Ele pode ser realizado no domicílio também. Isso, exatamente. A gente entra muito na questão, o cuidado paliativo é muito baseado nisso, no desejo e nas vontades do paciente, junto com os familiares. E na maioria das vezes, não sei se eu posso falar na maioria das vezes, mas em grande parte das vezes, os pacientes que entram em processo paliativo um pouco mais cedo, que já não estão num estado muito grave de saúde, preferem estar em casa mesmo, com os familiares, e num ambiente que não é o ambiente hospitalar. Então, assim, não depende do local, assim como tem pacientes que falam, não, eu quero estar no hospital, e a família também. Então, é muito mais baseado no desejo, no entendimento do que o paciente precisa e deseja. Na maioria das vezes, eles preferem ficar em casa, e que é o que mais... E esse grupo que trabalha com você, você comentou, então tem fisioterapeutas, tem psicólogos, enfermeiros, médicos, cada uma dessas pessoas tem um papel em algum momento, ou todos trabalham o tempo todo com aquele paciente? Todos trabalham ao mesmo tempo. A gente trabalha muito, muito, muito em conjunto mesmo. Então, tudo que um faz é baseado no que o outro fez e no que o outro viu e na percepção de um ou de outro, e sempre está tudo interligado, porque é impossível separar, né? Assim, é meio... Sim, entendi. Então, a gente faz todo esse trabalho bastante em conjunto mesmo, e o próprio paciente demanda isso, e quando ele entende que a gente começa a fazer o processo, isso fica muito claro, e o benefício e o quanto o paciente quer, e começa até a dar mais valor do que nunca deu na vida para um fisioterapeuta, que seja, para um psicólogo, para um assistente. E na sua experiência, os familiares, todos aceitam aquela situação do cuidado paliativo, ou existe também um embate na própria família, em que um grupo pode aceitar e o outro está contra, achando que aquilo não é o momento ainda? O que você acha? Sempre tem, assim, até porque eu não estou assim, não estou há anos, né, trabalhando com isso, há décadas,
mas a pouca experiência que eu tenho e por relatos e estudos sempre tem essas divergências, né? Então, sempre tem divergência entre o paciente e a família, entre os próprios familiares. Então, tem uns que entendem o que são cuidados paliativos, tem outros que acham que, mas se entrou em cuidado paliativo agora, por que está chamando o médico de cuidado paliativo? Ela vai morrer amanhã, então? Vocês estão, tipo, tem gente que já acha que está colocando no caixão porque chamou cuidado paliativo. E a gente vê bastante isso na mesma família, assim. Então, tem entre irmãos que decidem junto com o doente o que é melhor, mas aí entra os outros irmãos e não concordam. E aí vocês fazem esse trabalho com a família toda. Isso. Nossa, deve ser muito interessante, né? Muito... E muitas vezes, muitas vezes a família é o que dá mais trabalho, assim, para a gente conseguir alinhar, porque às vezes o paciente, na maioria das vezes o paciente, quando ele entende mesmo o processo e está em pleno conhecimento, ele lida muito bem com o processo de morte. Por mais que a gente pense que não, né? Mas o mais sofrido e às vezes que mais causa revolta e dificuldade são os filhos. Esse tema, o tema da finitude, da morte, é um tema que é meio que um tabu entre as famílias, né? Muitas vezes vejo assim com pessoas idosas que gostariam de conversar sobre a morte, gostariam de colocar as suas apreensões ou a sua ideia a respeito do assunto, e muitas vezes a família ela não quer nem ouvir falar, não vamos falar sobre esse tema porque você pode estar puxando a morte para perto da gente. Muitas vezes existe esse preconceito, isso é muito ruim, né? Porque falar sobre a morte é uma coisa que nós precisávamos ter o hábito de falar, né? Quer dizer, cada um na sua crença, cada um na sua ideia, com os seus medos, com as suas certezas ou incertezas, né? Mas deveria ser mais falado, né? Sim, com certeza. E até quando a gente fala que trabalha com cuidado paliativo, as pessoas já olham assim, nossa, mas que pesado, nossa, que coisa mórbida, nossa, deve ser muito... E não é assim, porque é uma frase muito batida e muito clichê, mas a única certeza que a gente tem é que vai morrer, e as pessoas realmente não falam nisso. Você começa a falar nisso, bate na madeira, não, para, não está na hora. E como até diz uma das médicas que eu mais respeito, que eu trabalho com ela, né, que é a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, ela sempre, várias vezes, ela começa palestras falando, olha, eu falo sobre a morte, escrevi livros, já escrevi textos há mais de 20 anos e estou viva, não morri. Então, não precisa ter essa preocupação. Muito bom, muito bom. E a gente tem essa coisa mesmo, né? Porque realmente falar sobre a morte, se você realmente pensar sobre a sua própria morte, falar sobre ela e ter esse tipo de conversa com os familiares e de uma forma mais natural, você acaba dando mais valor à própria vida e quando chega a hora da morte, que é inevitável para qualquer um, também tudo fica mais leve, mais natural. Deixa eu tirar uma dúvida com você. Aqui no Brasil, especificamente em São Paulo, existem equipes preparadas para organizar o cuidado paliativo de um paciente? Mas isso só acontece na rede particular ou também na rede pública existe esse grupo trabalhando com cuidados paliativos? Existe. Nos dois existem, né? Vários os hospitais, os maiores hospitais, os principais, sendo SUS ou não, possuem uma equipe de cuidado paliativo. Aqui em São Paulo, pelo menos, eu sei que tem. Então, Licença Portuguesa, Santa Casa, HC, todos esses têm a equipe de cuidado paliativo, para paciente do SUS ou não. E tem
convênios, em particular, que sempre tem, né? Sim. A dificuldade nesse ponto e o problema que a gente enfrenta até em ir trabalhar nesses hospitais, que a grande maioria acaba tendo uma equipe, alguém responsável por cuidado paliativo, é que a gente não tem todos os artefatos e não tem todas as condições de fazer um cuidado do jeito que melhor para o paciente, do jeito que a gente gostaria que fosse. Então, São os às vezes, não recursos, é por isso. exemplo, recursos, mas assim, seria recursos materiais, assim, uma cama que possa ser colocada na casa do paciente, um oxigênio, equipamentos ou medicações, o que seria essa falta? Tudo isso que você falou, desde medicações, que às vezes a gente não consegue, medicação para dor, por exemplo, às vezes chega num ponto que não tem certa medicação, e no cuidado paliativo, dor é uma das coisas que a gente meio que hoje em dia, a gente considera impensável uma pessoa sentir dor hoje em dia com as medicações e recursos que a gente tem. Mas tem lugares que você não tem esses recursos, e até para controle de falta de ar e camas, isso tudo. Se o paciente deseja ir para casa, não tem também um respaldo público do SUS para que a pessoa em casa tenha uma condição mínima de ter o cuidado que ela deveria. Então, isso que você falou de cama e de cama hospitalar, de oxigênio, de medicações, de coisas básicas, e aí a pessoa acaba sendo obrigada a ficar no hospital mesmo, porque não teria condição e nem um suporte para conduzir em casa. Entendi. Então, essa é a principal dificuldade. Eu tenho uma outra dúvida. Para que o paciente entre em cuidados paliativos, é necessário algum documento oficial, algum termo que tenha sido assinado ou que seja assinado naquele momento que ele quer entrar em cuidados paliativos? Ou não? Isso é apenas conversado, registrado em prontuário? Como que é feito? Não tem essa necessidade. Normalmente é conversado mesmo, né? Com o paciente, em primeiro lugar, que é uma coisa que a gente ainda luta muito e que os médicos, de modo geral, têm uma dificuldade nisso, e principalmente pacientes com doença grave, ainda fica aquela coisa de querer falar com a família, será que a gente conta para ele ou não, mas a gente, pelo menos a nossa visão é o paciente em primeiro lugar, então sempre é muito conversado com o paciente e com a família e tudo, e em conjunto, toda a equipe, com o paciente, a família e todo mundo que faz parte da vida dessa pessoa, a gente define essa condição de entrar em cuidado paliativo ou não. Até porque muitas vezes não é tão definido assim, muito claramente, está em cuidado paliativo, não está em cuidado paliativo, que às vezes fica um nome assim que até às vezes assusta a própria pessoa e a família, então, mas não tem essa necessidade legal, e até porque no Brasil é bastante ainda Embrionário. exatamente, não tem, a gente praticamente não tem legislação que fale sobre nada dessas coisas de eutanásia, ortotanásia, distanásia, nem de cuidados paliativos. A gente só tem algumas coisas legais, assim, respaldadas pelo CRM, pelo... Então, provavelmente isso, pela tua visão, pelo que você está me falando, talvez seja diferente em outros países, né? Então, aqui no Brasil, nós estamos nessa fase, as pessoas ainda não têm essa consciência, mas talvez nos Estados Unidos, na Europa, isso já esteja mais claro para a população em geral. Sim, sim, com certeza absoluta. Tanto que nos Estados Unidos e na Europa e outros países também,
tem-se a discussão muito mais ativa e muito mais viva e muito mais significativa a respeito da eutanásia, por exemplo. Porque eles já chegaram num ponto que o paciente pode começar com cuidado paliativo, ter todos os cuidados necessários e tratamentos e acompanhamento e passar por tudo isso e chegar num ponto que ele fala, não quero mais, já foi feito tudo que deveria ter feito, da forma correta, do melhor modo possível, e a partir daqui eu não quero mais. Então aí começa essa discussão da eutanásia nesses outros países, e é possível ter essa discussão. Aqui no Brasil não tem como a gente ter essa discussão, porque o paciente não teve a oportunidade de passar por nenhum processo direito, então ele não passou por cuidado paliativo básico de controle de sintoma, ele não tem noção do que significam os próprios termos, ele não sabe que se ele tiver tal câncer ele pode viver meses, anos sem dor, sem mal-estar, sem nada. Então por isso que a eutanásia aqui ainda é um assunto que não dá para a gente discutir, porque a gente ainda está no comecinho do cuidado paliativo e entendi. Aí vem uma outra pergunta. Aí vem uma outra pergunta que eu gostaria de fazer. O que são diretivas antecipadas de vontade e quando que isso é feito? Bom, as diretivas antecipadas de vontade na verdade, são documentos, né? Não é uma coisa só, assim, um papel que a pessoa, que às vezes também tem-se poucas pessoas que já ouviram falar nesse termo, às vezes acham que é como se fosse uma carta que a pessoa escreve, mas é um conjunto de documentos de manifestação prévia de vontade de uma pessoa, de um paciente, para cuidados de saúde dela. Então, não é um documento específico para uma pessoa que tem uma doença em final de vida, porque às vezes também se atribui a isso, a pessoa está para morrer, tem que fazer o testamento, diretiva antecipada de vontade, coisas desse tipo. Então, assim, é um documento que, enquanto os pacientes estiverem lúcidos, estiverem conscientes do que está acontecendo, eles projetem, e a gente projete também, como é que querem ser cuidados quando eles não estiverem mais lúcidos ou quando determinadas situações acontecerem. E que entra também, que é muito relacionado e faz parte das diretivas antecipadas de vontade, o testamento vital que a gente faz. Então, que é qualquer pessoa maior de idade, lúcida, ela pode escrever com detalhes quais procedimentos e cuidados ela quer ou não que seja feito para ela se ela for diagnosticada com determinada doença, se acontecer determinado caso com ela ou não. E a gente cai um pouco nessa questão da ausência no Brasil de legislação, de uma coisa muito específica. Então, não tem uma fórmula, não tem um modelo pronto de diretiva antecipada de vontade ou testamento vital. Essas coisas são feitas com a equipe, com o paciente e com um advogado e a equipe médica, ou não é necessário a equipe médica? Daí eu faço com um advogado, por exemplo, e coloco lá as minhas vontades, vou no cartório e oficializo isso, vamos dizer. Assim, teoricamente não precisaria nem de advogado, a própria pessoa poderia fazer sozinha. O problema é que a gente não tem conhecimento. Então, assim, a gente não sabe nem por onde começar. Se eu falar para uma pessoa, faça a sua diretiva antecipada de vontade, eu vou fazer o quê? Eu vou escrever o quê? Então, a gente, assim, sempre o ideal é que tenha a equipe de saúde envolvida, tenha um médico envolvido, que saiba explicar. É sempre importante ter algum profissional da saúde envolvido que saiba explicar muito bem para você o que significa a doença, o que pode acontecer ou não, para ver se você vai querer ou não, quais são as chances disso ou daquilo.
Então, sempre é bom ter esse acompanhamento, mas não tem essa necessidade, até porque não tem uma lei específica. Então, e a gente vê que tem, assim, a gente fala para quem faz isso, dá para alguma pessoa de muita confiança, ou para o médico de muita confiança, porque como não tem essa coisa estabelecida, o médico ou a família podem desconsiderar e não cumprir depois que a pessoa estiver consciente. E não vai ter nada legal que impeça isso ou não. Nossa, precisamos correr atrás disso, né? Precisamos amadurecer tudo isso, porque é importante, né? As pessoas cada vez estão vivendo mais, cada vez nós temos mais recursos para tratamentos e tudo mais, então é importante que a gente conheça, né? Que caminho eu vou tomar, que caminho eu gostaria de tomar, né? Isso seria super importante. Doutor Rafael, nós estamos, assim, teríamos muitas coisas para falar, mas assim, nós não temos também muito tempo. Eu gostaria que você desse um exemplo, contasse algum caso, alguma coisa que, assim, de alguma maneira te tocou e que faz com que a gente pense o quanto isso é positivo e o quanto a gente deveria valorizar um cuidado paliativo se for necessário. Bom, teria pouco tempo que eu estou, teria dezenas, centenas talvez de exemplos, mas acho que o mais recente, assim, que eu pude participar um pouco, foi de um paciente que a gente estava acompanhando, jovem, cerca de 50 anos, que tinha um câncer com metástase, um câncer ósseo, ele tinha bastante lesões de pele por ficar muito tempo no hospital e tinha muita dor. E ele era um paciente que ele ele aceitou os cuidados paliativos depois de muita conversa, a família também abraçou com tudo que podia. E ele só queria remédio para dor, morfina na hora do banho, que era quando ele tinha mais dor. E um pouquinho antes dele, ele já faleceu agora, mas um pouquinho antes dele morrer, ele mandou ele, depois de a gente explicar e fazer todo o acompanhamento domiciliar, ele estava em casa com as filhas, eu tinha, se não me engano, 3 filhas, e com a esposa. E na semana que ele morreu, um pouquinho antes, ele mandou uma foto para a equipe nossa, dele na cama, com as 3 filhas e a esposa, e falou assim, tipo, hora do sessão de cinema. Então, eles estavam em casa e assim, todos super felizes, assim, que você olha a foto e a cara dele e da família, todos muito felizes mesmo e bem. E depois de tudo, sempre, em todos os casos, nesse também, mexe muito porque a família vem agradecer muito e vem falar, nossa, a gente achava que ia ser desesperador, que a pessoa ia morrer aqui em casa, a gente ia ficar em pânico, não sei o quê, foi tranquilo, a gente foi em paz. Então, tem várias histórias assim, desse Nossa, tipo. deve ser muito compensador, né? Quando todo mundo amadurece junto e aí consegue chegar a esse ponto de aceitar a morte de um ente querido, mas sabendo que esse foi o melhor para ele e que ele morreu sem dor, sem medo, né? Com todo mundo próximo, né? É muito, muito bacana isso. Olha, a gente realmente poderia ficar aqui conversando muito mais sobre esse tema, porque é um tema que eu tenho muito interesse, realmente bem interessante. Então, queria te agradecer muito, acho que a gente pode, em outra oportunidade, dar continuidade a essa conversa, sem problema nenhum, porque eu acho que temos muito a dizer ainda, mas nós estamos plantando uma sementinha. E quem sabe outras pessoas comecem a pensar nisso, estudar mais sobre esse tema, ler mais sobre esse tema e realmente ficar mais em paz, né? A gente estar mais em paz, né? Muito, muito obrigada, viu, doutor Rafael? Foi muito interessante. Eu que agradeço a oportunidade
Espero que tenha ficado um pouco mais claro, mas eu realmente agradeço a oportunidade, o espaço, e espero que a gente possa ter mais conversas mesmo desse tipo. Muito bom. Gente, obrigada por quem está nos assistindo. Convido vocês a continuar conosco. Nós sempre vamos postar novidades, tanto no nosso site quanto no canal. Inscreva-se no canal, porque aí fica mais fácil. Você recebe a informação quando tem um vídeo novo, você recebe a informação pelo sininho. Então, vamos juntos e vamos cada vez mais com qualidade cuidar das pessoas e cuidar da gente mesmo, né? Muito obrigada a todos e boa noite.